Olá, estamos aqui lançando mais um Pode ou Não Pode. Eu, Clemens Vilas Boas, o nosso Caio Rocha, estamos recebendo com muita alegria o nosso amigo, juiz federal, Rodrigo Pereira Lima. Eu estou aqui pensando, você chama o doutor, Vossa Excelência, estou estudando aqui os pronomes. Chamo como, meu doutor? Chama de você, amigo. Ó, tá vendo? A gente já Você tá sempre... e todos os demais, por seguindo favor, o larguem esse protocolo. negócio de excelência, doutor e coisa do gênero pra lá. Sempre muito gentil, né, Caio? Sempre. Ele, seguindo o nosso protocolo, eu e o nosso Caio Rocha, que nós somos aqui os anfitriões do Pode ou Não Pode, nós temos uma regra de trazer vocês para perto e mesmo com autoridades, com pessoas com muito gabarito, como o nosso convidado, nós pedimos a gentileza de dispensar esses tratamentos formais. Quem é o nosso convidado de hoje? Hoje tem um caráter especial, não é, Caio? Sim. Normalmente está chamando advogados, empresários, empreendedores, e o nosso convidado de hoje, ele traz com a sua participação uma visão de um excelente componente da sociedade, que influencia negócios, Caio? Influencia negócios, que gera efeitos, né, na sociedade, que tem uma série de aplicações, né, práticas no nosso dia a dia. E visão do mundo sobre o Brasil. Sim, claro. E antes de a gente entrar nesse assunto tão gostoso que vai ser falar de negócios com a visão do magistrado, com a visão do homem que quer um mundo mais humanizado e mais prático, vamos ver quem é Rodrigo. Rodrigo Pereira Lima é juiz federal, mas já foi procurador federal, aprovado em 2 concursos de alto grau de dificuldade. Foi graduado em Direito pela Universidade Federal da Bahia, mestre em Direito pela Universidade Federal da Bahia e também mestre em Políticas Públicas, Compliance, pela Unifax. Além disso, é bacharelando também em Defesa cibernética. Defesa cibernética. São tantos conhecimentos e tudo isso aqui hoje com o nosso público para discutir sobre as novidades, sobre os desafios, sobre tudo que a gente vê no mundo jurídico e no mundo dos negócios, como um juiz federal que hoje está com tantos anos de experiência, ver a atuação dos profissionais do direito e também como está todo o corpo que ele observa, privado, público, lidando com os desafios e as mudanças, não só da tecnologia, mas da visão do direito. E ele, enquanto um representante do Poder Judiciário, vem passando também por desafios para poder entregar o melhor para a sociedade. E isso influencia o mundo dos negócios. Se já passando essa recepção para o nosso amigo querido, queremos agradecer muito de estar aqui. Eu, particularmente, lhe recebo com muita alegria. Obrigado, sua Clemens. História. E para mim é uma honra estar aqui, recebendo também ele como nosso futuro coordenador aí da Rede Gênesis, que vai estar aqui em Salvador trazendo muitos cursos e importantes avanços. Eu vejo, Caio, recentemente, uma grande pauta que nós vamos conversar com o nosso público de primeira mão. Primeira mão. Sim. Estão tendo análise de investimentos fora do país, aqui no Brasil, como o judiciário, por Estado e no STF, decide certas causas. Você acredita, Caio? Acredito. Eles colocam aqui termômetros e contratam assessores como ex-ministros, não vou soltar o nome porque isso tem certo sigilo, que estão aposentados, Rodrigo. Eles contratam ele, olha só, no mercado de assessores, em fundos de investimentos a nível mundial, e pergunta como está a segurança jurídica no Brasil. Aí eles dizem baixa, média ou alta. Recentemente tem classificado como baixa. Então por aí vocês vão ver quantos assuntos vamos conversar. De direito a negócios, a carreira, e é isso que estamos aqui. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, muito Gostaria de obrigado. agradecer por estar aqui hoje com a gente. E para começar, né, dar o direito de logo a gente ouvi-lo. Quem é Rodrigo? O Rodrigo. O que é que Rodrigo gosta, além de ter um gosto um pouco duvidoso de torcer pro Vitória? Mas... É bom, esse gosto é bom. Viu? Você vê que você percebe que eu já estou recebido em um ambiente hostil, né? Na verdade, o Vitória é uma paixão, né? Vitória já é a 3ª geração da minha família. Infelizmente não consegui passar para o meu filho, que foi capturado pelos inimigos, e aí obrigaram ele, fizeram uma tortura para ele torcer para o Bahia. Que lindo! Mas... Vou mandar um presente para seu filho. Pronto. Eu sou professor, gosto muito de ensinar, gosto muito de servir, acredito muito no meu país, acho que nós temos que valorizar o que nós temos, né?
quando a gente vai lá para fora, a gente sempre percebe que as pessoas valorizam o que elas têm, né? E o brasileiro tende a colocar para baixo o que ele tem aqui. Então eu valorizo muito o que nós temos, valorizo muito a nossa cultura nacional, de nossos escritores, nossos poetas, de nossos cantores. E eu sou um pai, sou esposo, né? Então, sou cristão. Então, estou aqui para servir o meu país através do Poder Judiciário, tentando entregar o melhor serviço público possível, né? O serviço público muitas vezes é tão demonizado, mas é necessário, sem ele não é possível organizar uma sociedade, organizar uma economia. O poder, a parte particular, o poder econômico particular é essencial e necessário, mas sem que haja uma regulação da vida social, nós iríamos cair na anarquia, na decadência. Então, é muito importante que o Poder Judiciário saiba o seu lugar, exerça bem o seu papel, para que a sociedade possa alcançar o seu objetivo, que é a felicidade de todos, né? Então, como representante do Poder Judiciário, a minha paixão é a minha paixão pelo povo, que nós possamos, como sociedade, alcançar os nossos objetivos. Entendi. Como é que Rodrigo começou a sua vida profissional e em que momento ele resolveu virar servidor público e sair da advocacia? Olha, essa é uma excelente pergunta. Veja só, eu entrei na faculdade de Direito e pouco tempo depois eu tive a crise do direito, como muitas pessoas têm. Eu tranquei o direito, fui fazer engenharia. E aí meu pai, sabiamente, cortou a grana, né? E aí eu, sem dinheiro, fui estagiar no escritório de advocacia. E lá eu comecei a gostar do dia a dia no escritório de advocacia. Não pude dizer aqui qual é, mas é um grande escritório de advocacia de Salvador, que existe até hoje. E, por causa disso, permaneci no direito. Depois que eu me formei, fui fazer uma pós-graduação no Rio de Janeiro. Meu pai teve um AVC, teve um acidente, meu pai é empresário. E aí eu voltei de lá para ajudar, para tocar os negócios, porque até então parecia que ele não ia voltar, ele não ia se restabelecer, né? E aí, aos poucos, meu pai foi se restabelecendo, eu fico bem, etc., graças a Deus. E aí, a um certo momento, ele decidiu tomar uma decisão empresarial para um lado, ele disse, não, vamos para o outro lado. E a gente teve uma briga grande, bem grande, disse, então eu vou embora, não quero mais saber disso daqui. E disse, não, eu vou estudar para concurso. Vou estudar para concurso e me matriculei no primeiro que apareceu. E estava com tanta vontade que passei no primeiro que apareceu. Então, 6 meses depois, eu estava já nomeado como procurador federal. Então, essa foi a minha entrada nos concursos. Sim. Não foi muito clássica, mas eu tinha tido uma base muito importante, muito forte durante a graduação, estudei muito durante a graduação. E aí, depois disso, as coisas foram tendo o seu caminho, né, natural. Mas eu tenho uma grande identificação com a parte privada, porque eu cheguei a exercer durante um período como empresário. Entendi. Engraçado, ele falou uma coisa que eu acho essencial. Passar pela faculdade, você ter aproveitado, lhe dá uma bagagem de vida que a gente nem dimensiona. O quanto a faculdade torna possível você se tornar um bom profissional, um bom aluno ou passar num bom concurso público. E aí, Clemens, você como professor, o que é que você acha que a faculdade proporciona que um aluno tem que tirar de grande proveito? Sem dúvida nenhuma, meu amigo Caio, meu amigo Rodrigo, ela lhe proporciona um caminho. E esse caminho ele vai lhe apresentar terrenos. Eu ilustro com a passagem de Jesus, quando ele coloca que nós temos 4 terrenos. Sim. E aí a faculdade eu vejo como um caminho que você vai fazer ele produtivo ou não, sabe, Caio? Sim. Porque você pode ocupar a cadeira, meu amigo Rodrigo, terminar sua graduação, mesmo numa grande universidade, e você não ter uma boa bagagem, sim ou não? Concordo. Você não plantou bem. Então a faculdade ela é um norte, ela é um caminho, ela é uma oportunidade. E que quando não bem aproveitada, cobrará as consequências. Eu e Caio recebemos empreendedores, e mesmo os empreendedores com esse ar privado, Rodrigo, que não foram para concurso, os que fizeram bem a faculdade, estagiaram certinho, Caio, queimaram ali a cabeça pegando livros, tem mais chance de tornar um profissional bem sucedido. Não é isso, Caio? Com certeza. Então as pessoas às vezes estão lendo as informações privadas de maneira errada. É só eu ser bom comercialmente, bom comunicador, me arrumar bem, que eu vou ter sucesso. Aí a gente chama, né, Caio, para conversa. Não é bem assim. Porque a faculdade ela é a oportunidade de você assumir o conhecimento e fazer relações
Como relações, só ocupar a carteira? Não. Aí eu já faço esse leque, esse link, e passando a bola para cá e de volta. Participar dos eventos, participar de estágios, conhecer pessoas, conhecer carreiras. Eu estou vendo, cada dia que passa, como professor, Caio, e meu amigo Rodrigo, assustado, as pessoas se isolando na faculdade. Só quer completar o seu curso e tá bom. Eu digo, esse é um erro. Cuidado. O Rodrigo está aqui, passou por várias experiências privadas, públicas, e hoje tem uma mente para falar de sua carreira. O pode ou não pode vai dizer o que você deve fazer para ter uma carreira de sucesso. Não é isso, Caio? Sim. Essa é a questão, pública ou privada. Mas especialmente lidando com um representante do Poder Judiciário na sua visão sobre o setor privado. E você, cara? O que você acha da faculdade? Não, você falou uma coisa que eu acho engraçadíssima e que a gente vê muito hoje, né? Eu estava olhando numa rede social esses dias e vendo um desses advogados digital influencers dizendo assim, advogado técnico é uma commodity. Você acha por aí de monte. Eu, particularmente, penso diferente, né? Tenho aqui um escritório com uma quantidade grande de advogados que trabalham comigo. E achar um advogado profissionalmente que seja capaz é muito difícil. E aí a gente, agora tendo a oportunidade de estar, né, na presença de um magistrado, a pergunta é, quando você lê uma petição, né, de o que é aquilo que lhe chama mais a atenção? Olha, uma petição é um produto, né? Mas um produto não chega ali do nada. Eu vou dar um passo atrás, né? Vocês estão falando sobre faculdade. Durante a faculdade, tive professores que me inspiraram, né? Professor Salomão Viana me inspirou muito, né? São pessoas que fazem você ir além do que você naturalmente iria, né? Então, vai permitir que você depois entregue mais do que a média, né? Quando você pega uma petição medíocre, é fruto de uma formação medíocre, de uma formação de pessoas, como bem Clemens colocou aqui, que a pessoa não quer sair da sua crosta, não quer sair da sua bolha, não quer sair daquele meio que ela já está acostumada, porque todo aprendizado existe novidade, toda novidade dói, porque você vai ter que abrir mão do velho para abraçar o novo, né? Então, infelizmente, a gente vê as pessoas se arraigando nas suas bolhas hoje em dia, e o que resultado é que não existe novidade. Então ela repete aquilo, uma petição que ela viu na internet, ela repete uma petição que ela eventualmente copiou de um colega, mas não adapta corretamente para o caso concreto. Então existe um vaso comunicante entre uma sociedade em si mesmada e um produto que não é o adequado para o caso concreto, aquele que realmente vai poder comunicar adequadamente. Então a má comunicação ela vai, talvez, resultar no inépcia, ou então vai resultar em uma procedência imparcial. O erro é o pedido foi feito errado, né? E como isso impacta a vida do cliente? Né? Imagine você pegar uma pessoa... o Dr. Rodrigo trabalha em Calvara, vara de que área? Eu trabalho em duas varas. Eu trabalho no interior do Piauí, tá? Em São Raimundo Nonato, e trabalho na turma recursal, na primeira relatoria da primeira turma recursal da Justiça Federal, da Seção Judiciária da Bahia. Entendi. Mas não sei se... Pegar um cliente de previdenciário, né? Você é uma pessoa que é geralmente mais simples. Você cometeu um erro na sua qualificação, você está tirando daquela pessoa o direito, às vezes, essencial de viver, né? Ali de ter uma condição básica para sobreviver. E acho que a importância de quando a gente fala de faculdade, quando a gente fala de conhecimento técnico, é entender que, por melhor comercial que você seja, sim, se você não souber o que você está vendendo, talvez você não saiba para onde você vai. É verdade. E se você vender qualquer coisa, a probabilidade é que daqui a pouco alguém lhe pegue no caminho e você não sabe o que você está vendendo. E isso é indispensável. Eu acho interessantíssimo, Caio, que quando você alia a técnica ao comercial, cria um binômio poderoso. Sim. Porque a técnica, de alguma maneira, vai ser exigida. E aqui a gente está falando, tanto eu como o Caio como o Rodrigo, que investiram em técnica, e que investiram também em habilidades comerciais, mesmo para o Rodrigo hoje, que é professor também, que está no serviço público, servindo a sociedade, sendo um juiz federal muito comprometido, um amigo que eu tenho muito orgulho. Leva o serviço público muito a sério. Então, quando eu vejo os alunos nessa onda de redes sociais agora, né? A faculdade não serve para nada, vocês estão vendo, percebendo? Vários cursos online dessa natureza. Vários cursos assim, online, faculdade não te serve para nada. Eu falei, depende para o que você quer. E também, se para se vender ilusão, nada serve. Cuidado com os discursos de quem nunca construiu nada. Uma pergunta, quantas pessoas você tem hoje que são colegas seus de faculdade? Eu consegui meu estágio decorrente da faculdade, você falou de professor, eu tive um professor que eu hoje chamo de avô,
que eu tive a oportunidade de ser meu orientador, professor doutor Alexandre Sérgio da Rocha. Morei na casa dele no último ano da faculdade, né? Eles moravam num prédio em que o apartamento, os 2 apartamentos eram dele, os 2 últimos do último andar. E um apartamento era só uma biblioteca. E aí eu trabalhava aqui no Costa Azul, ele morava no Costa Azul, a gente se tornou muito próximo, descobriu que ele era da minha idade e eu vim morar com ele. Ele arrumou um quarto e disse que ia morar aqui. Pra vocês terem noção, hoje esse professor saiu da faculdade, saiu do Brasil, mora nos Estados Unidos, e eu sou representante procurador dele e das empresas dele aqui no país. Imagine, né, como a faculdade tem essa influência de você fazer. É um locus privilegiado para que você conheça pessoas que podem mudar a sua vida, como foi o caso, né? Não foi meu caso também. Então, porque não é todo dia que você vai encontrar doutores, como você vai encontrar mestres, pessoas tão qualificadas como naquele ambiente, reunidas naquele local como uma faculdade. E dispostas a me ensinar. Com essa grande capacidade de você chegar e não apenas ter um conhecimento teórico, mas você vê a pessoa, você vê como ela fala, como ela se comporta, como é que ela entra numa sala, como é que ela se comporta com os alunos. Isso não tem preço. Não tem preço. É o que as pessoas hoje estão, às vezes, comercializando, sonhos e não mostrando os caminhos, né, cara? Sim. Então elas vão para as redes sociais, meu amigo Rodrigo, e vendem sonhos, mas não mostram o caminho, o percurso para você chegar naquele sonho. A faculdade é, de fato, uma grande oportunidade de fazer relações. Veja quantos cursos caríssimos nos Estados Unidos, eles sabem que lá estarão os futuros donos de grandes corporações mundo afora, os parentes e familiares de grandes pensadores. E aqui hoje no Brasil, quando você vai a uma faculdade séria, você consegue ver pessoas com esse calibre. Sim. Então, meu amigo Caio, o que a gente também quer ouvir do nosso convidado de honra hoje, qual o conselho que você daria para alguém que está querendo entrar no curso de Direito, Sim. querendo também escolher uma carreira, para ter uma carreira tão bem sucedida como a sua? O que é que você teve que fazer para ter essa decisão tão bem sucedida? Teve no setor privado, está hoje um juiz federal muito bem sucedido, administrando bem o tempo, você vê 2 varas acompanhando, Sim. 2 competências, é professor, muito bem qualificado, coordenador também já. Então, o que é que o Rodrigo hoje, que participa do setor privado e do setor público, tem a dizer a essa geração que consome tanto conteúdo fácil de internet, hein, Caio? Sim, é verdade. Olha, primeira coisa seria sair da internet, porque a vida está lá fora, né? Existem muitas áreas interessantes dentro do direito. Existe direito marítimo, existe direito de fusões e aquisições, e tudo isso só vai acontecer se você sair do esquema, né, aquele esquema escola, cinema, clube e televisão, né? Ou seja, se você ir um pouco além, né, você tem que ir um pouco além, você tem que estar abertura ao novo. Se você vai para uma faculdade, vá para dar o seu melhor mesmo. Não vá simplesmente para bater carimbo e voltar para casa o mais rápido possível para você voltar para a sua rotina. Então, o grande ponto hoje é você ter abertura ao novo. Abertura sem você olhar para as pessoas com ele é de direita, ele é de esquerda, ele é disso, ele é daquilo. Conheça as pessoas, vá atrás das pessoas. Se ela tem um conhecimento para te dar, não fique limitado porque ela é isso, ela é aquilo, ela não combate, não está de acordo com o meu script ideológico, o meu script cultural. Você vai aprender com todo tipo de pessoa. Você vai aprender com Gari, você vai aprender com o Ministro Supremo. Cada pessoa tem muito para nos ensinar. Então, na minha trajetória, agora falando um pouco especificamente sobre a questão do juiz federal, eu estava muito feliz como procurador federal. Eu era procurador federal na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, que fica aqui em Cruz das Almas, tá? Na área que eu gosto muito, que é o direito educacional. E minha irmã veio do Rio de Janeiro e decidiu fazer concurso. E ele disse, tá bom, eu vou fazer concurso com você, para você não ficar sozinha, né? Então, passamos a estudar juntos e eu acabei passando para o concurso. Mas por quê? Porque eu fui de cabeça, de todo o coração. Então, aquilo que você for fazer, seja isso advocacia, seja consultoria, seja concurso público, vai de todo o coração. Não fique retendo. Quando eu fui estudar concurso, eu estudava 14 horas por dia. Naquele momento, eu acordava feliz, passava o dia feliz e dormia feliz. Porque aquilo ali era o que eu estava fazendo naquele momento. Então, aquilo que você esteja fazendo, seja inteiro. A minha dica seria essa.
Eu peguei duas coisas. A primeira referência com Eduardo e Mônica que ele teve, né? Escola, cinema, clube e televisão. E essa parte da paixão eu acho muito legal. Mas falando um pouco agora sobre... A gente estava falando antes sobre petição, e veio na cabeça um questionamento que agora é muito comum, né? O que é que você acha de visual law? Essas petições de visual law? Olha, o visual law pode ser muito interessante, desde que seja bem utilizado, né? E esse desde que bem utilizado é o grande ponto da questão, porque as pessoas se apaixonam. Visual law, agora eu quero fazer uma petição totalmente visual law. Visual law tem sua importância, sim. É interessante, é importante para fazer um resumo, fazer conexões mais rápidas, né? Isso é importante, é valioso, né? Mas dentro de uma proporção, né? Se a pessoa souber utilizar, bem colocado, é um plus na petição, né? Mas se ela quiser só fazer visual law porque eu gosto de visual law, vai ficar uma coisa meio sem pé nem cabeça, porque vai ter uma hora que o visual law não vai ser a melhor forma, a melhor ferramenta, né? Então, tudo é usar a ferramenta certa na hora certa. Então, o visual law eu acho que tem crescido, né? Nos processos de juizado a gente tem percebido isso, o visual law. Eu acho que facilita, às vezes, bastante o entendimento do que a pessoa realmente quer, mas isso não pode ser uma muleta. Né? Porque, talvez eu não escreva tão bem, mas eu sou muito bom em visual law, então eu vou puxar mais para o visual law do que para o conteúdo da petição. Né? Então, ponto seria o equilíbrio. Ter o visual law, mas não esquecer a fundamentação, a argumentação bem lançada. Show de bola. Pensando, Caio, também nisso, o que é que eu vejo? Hoje os alunos, sobretudo direito, a gente fala que o pode ou não pode, ele é transcendente, né, Caio? Sim. Ele vai principalmente no núcleo de direito, meu amigo Rodrigo, mas dialoga com várias áreas, porque a nossa função é que vocês tenham uma vida extraordinária, uma carreira de sucesso, que vocês possam, de fato, alcançar o que sonham, especialmente nas grandes graduações do Brasil. Direito, administração e as engenharias carregam milhões de pessoas. Então, quando a gente traz profissionais como Rodrigo, eu e Caio, estamos querendo que vocês tenham uma carreira de resultados. O Caio trouxe a ferramenta do advogado, que é pedir. Rodrigo alerta, cuidado com a aplicação dessas táticas e técnicas novas. E aí eu trago uma segunda posição. Em relação à jurisprudência, nosso doutor, para os nossos advogados novos, que estão lá no Juiz Brasil navegando para botar a sua petição só com composição de forma de bolo. Não é, Caio? Não é nem com a decisão relacionada ao seu pedido. Porque a jurisprudência é para você convencer o juiz a atender o seu pedido. Sim. E aí o estudante, o estagiário, o advogado, Rodrigo, ele coloca isso de maneira muito irresponsável. Ele não pega nem do Estado, não consulta nenhum recorte, copia e cola, manda para um advogado fundador como o Caio e espera que Caio fique feliz. Porque o trabalho que a gente passa para alguém que está começando é achar decisões parecidas com o caso. Me responda. Meu amigo, quais as decisões de jurisprudência que você vê com caráter que seja de fato convincente? Se você aceita STJ, você aceita só do Estado, se você não vê problema de outro Estado, ou se você aceita de Estados tradicionais, São Paulo, Pernambuco, DF, que não é um Estado, tá, gente? Calma, estou citando por tabela. E aí eu lhe passo essa bola, meu amigo. Veja só, eu integro no ramo do Poder Judiciário que nós somos justiça comum, né? A justiça estadual e a justiça federal são justiças comuns, né? As especializadas são a militar, eleitoral e trabalhista. Mas nós fazemos parte de um ramo da justiça comum que só tem 6 tribunais, né, de segunda instância, né? Em geral, nós damos maior credibilidade para os tribunais regionais federais que integram o ramo da justiça federal, né? E dentro desses 6 tribunais, obviamente, aquele que vai nos vincular de forma direta é o Tribunal de Primeira Região. Mas existe a 4ª região, é um tribunal de excelência, né? Nós temos que reconhecer isso. A 5ª região também ela é muito avançada, ela é uma das primeiras formas de jurisprudência é a 5ª região, né? A 3ª região é mais na área tributária, ela é muito forte na área tributária, e a 2ª região é mais na área de marcas, né? No que seria o direito marcário, o direito empresarial, que tem a ver com a Justiça Federal, né? Porque lá ficam a sede de algumas autarquias federais que têm repercussão nessa área. Então, existe uma divisão branca, né, no que se refere à Justiça Federal. Então, a jurisprudência do TRF3 em matéria tributária, ela é mais pesada, ela tem mais força do que a jurisprudência do TRF5, né?
mas uma jurisprudência do TRF 4 e 5 em matéria previdenciária, ela geralmente é melhor do que dos demais tribunais. Então, existe uma divisão entre os tribunais em especialidades, que cada um é melhor. E em relação ao Superior Tribunal de Justiça, é o nosso tribunal de cúpula, que vai realmente uniformizar o direito federal. Então, nós temos que seguir o que ele estabelece, né? Mas existe muita discussão sobre constitucionalidade de tributos. Então, você vai ter que esperar o Supremo Tribunal Federal se colocar, né? E o STJ é sempre muito mais conservador em matéria tributária do que o Supremo, né? O Supremo é que muitas vezes dá o passo adiante. Então, depende muito do caso, depende muito da área, né? Não é porque a pessoa trouxe um julgado que vai receber aquela tensão toda, né? Tem que verificar se ela está atualizado, se não foi superado aquele julgado, né? Muitas vezes é um julgado, é uma decisão monocrática, ou então é de uma turma que aquele caso está para ser julgado pela sessão. Então, tudo isso a gente está muito, muito atento para que a decisão que a gente vai tomar não se afaste do que realmente seja o mais conveniente, né? o mais adequado no caso concreto. Então, no que vem uma petição do que seria o Jus Brasil, a gente percebe na hora, né? Isso é claro, porque é meio que uma salada mista quando vem, né? Porque vai misturando um pouco as coisas e não faz aquele corte que um ser humano faria. Então, eu acho muito importante sempre que haja uma revisão humana de uma petição formulada pelo Jus Brasil. Primeiro, essa parte dos tribunais foi bem interessante, né? Eu nunca tinha reparado isso, mas é uma realidade. Eu, por exemplo, né, que lido muito com a área tributária, sempre procuro um TRF3. E essa é um fator que eu nunca tinha pensado, essa distinção. Por exemplo, também lido muito com a ANS, alguns operadores de saúde, a gente sempre vê no TRF2, né, como isso faz essa importância. Mas a gente falou aqui agora uma coisa muito interessante, Clemens, que é essa questão que ele falou de petição do Jus Brasil. E aí me veio na cabeça uma nova coisa que a gente está tentando se debruçar e entender como é que funciona, que é a inteligência artificial. Como é que primeiro, faz uso de alguma inteligência artificial hoje o judiciário? Sim, faz. O Victor, o robô do Supremo Tribunal Federal, é que defere uma parte dos agravos do Brasil, então, lá, realizados por ele. Então, o Victor é o mais desenvolvido de todos, né? Mas existem em torno de 40 programas no Poder Judiciário de inteligência artificial, mais ou menos 60% disso na Justiça Estadual, mas existem alguns fortes no TRF5, no TRF4, existe um específico para direito tributário TRF3. Então, o STJ tem também um programa muito interessante de inteligência artificial, mas esses tribunais superiores, a maior parte da inteligência artificial é voltada para analisar recursos, né? Ou seja, uma vez já foi estabelecida a tese, agora verificar se aquele caso concreto se aplica ou não se aplica. Existe muito erro, né? A gente percebe quando os processos voltam que existe muito erro ainda dos robôs. A falta ainda do Poder Judiciário de uma revisão também humana, dada a quantidade de processos de recursos que sobe para o STJ e para o Supremo Tribunal Federal, de que às vezes não é bem aquilo que deveria ter sido aplicado, e o risco muitas vezes é que não tem um recurso mais, né? Um erro do Victor é um erro final. Aí me veio um outro questionamento, né? A culpa, Clemens, será que não seria da quantidade de recursos que chegam nos tribunais superiores do país? Também tem essa discussão. A gente hoje tem uma análise extra-Brasil, né? Fora do Brasil, da nossa grande atuação dos recursos. E do peso também que se dá a eles. Tanto é que a gente discute, por muitas vezes, Rodrigo, até que ponto se deva discutir essa questão da segurança jurídica. Começa no primeiro grau para o segundo grau, duplo grau de jurisdição. Depois a gente passa para as instâncias especiais, né? STJ, Supremo Tribunal Federal. Por fim, ainda tem as ações decisórias, né? Isso que a gente discute ainda. Então, até que ponto eu vou ter uma segurança? O quinto grau, né? Isso. Então, acaba que, como o Caio colocou, com esse volume de recursos, eu consigo dar uma segurança jurídica. E a gente vem para o mundo dos negócios, das oportunidades. Estamos falando de Salvador aqui, que a gente quer que o mundo nos veja como um ambiente que seja justo, seguro para se investir.
E na sua visão, Rodrigo, como o Caio me perguntou, dessa questão dos recursos, você acha que a gente precisaria passar por algumas reformas legislativas, reformas institucionais para dar mais segurança? Você como juiz que está ali sempre atento, apto a decidir, a receber, ou você acha que faz parte da ampla defesa do contraditório tantas ferramentas para a gente poder estar ali enfrentando uma decisão eventualmente errada, uma decisão eventualmente arbitrária, uma decisão eventualmente que foi ali descabida para os fundamentos? Olha, para responder isso eu vou ter que dar alguns passos para trás. Não dá para dar uma resposta como essa, assim, de bate-pronto, tá? Então, assim, olha, vamos pegar das ordenações afoncinas, manuelinas. O que a gente pode extrair disso? Bem, desde aquela época já haviam muitos recursos. Né? Por que haviam muitos recursos? Porque já havia uma insegurança jurídica por parte das decisões. Então, havia um alto nível de erro nas decisões que eram tomadas. Então, era necessário haver mais um nível de recurso. Então, quanto mais há erro judicial, mais recursos são necessários para que esses erros sejam reparados. Tá? Então, essa vem da nossa tradição portuguesa, a mesma tradição portuguesa que havia um país unitário, central, um poder central unificado, mas havia, desde as províncias, né, haviam os erros, eram julgados e depois vinham para o poder central e ali eram efetivamente desembaraçadas as dúvidas. Né? Por isso que a palavra vem desembargador. Bem, quando nossa tradição já de império e depois de república, nós temos um equilíbrio, né, entre a centralização e a descentralização. E, ao mesmo tempo, um equilíbrio entre democracia e um poder mais unitário, mais autocrático. Toda vez que você dá mais poder para as pessoas, elas vão falar mais. Desde Atenas e Esparta a gente vê isso. Né? Atenas se falava mais, portanto, havia mais conversas, mais recursos, mais discussões. Então, é da parte da democracia que haja mais debates, portanto, mais recursos. Então, se nós queremos manter algum nível de democracia, nós precisamos ser abertos ao recurso. Se nós queremos melhorar a nossa tradição jurídica, que é muito ainda personalista, porque ainda existe muito, porque a pessoa acha que porque vai conhecer o desembargador, vai conseguir uma decisão favorável, ou então conhece socialmente. Bem, nós sabemos que no mundo ideal não é assim, né? Não é porque eu conheço o Clemens que eu vou dar uma decisão a favor de Clemens. Mas, em algumas instâncias, infelizmente, acontece isso. Mas isso não pode ser a palavra final. Então, tem que ter um nível superior, uma pessoa mais longe ainda de você, para que ela dê uma decisão impessoal. Tá? Então, toda essa trajetória, né, que eu aqui fiz um breve histórico, isso nos coloca dentro de uma sociedade que, depois da Constituição de 88, ela descobriu que ela tem o direito de reclamar. Né? Ela não precisa mais aceitar uma injustiça calada. Isso houve uma explosão de litigiosidade, uma explosão da qual nós ainda não nos recuperamos totalmente. Né? O Brasil ainda é o país que mais litiga proporcionalmente no mundo. E, aparentemente, se parou aí. A situação ficou mal parada dessa forma. Tudo nós litigamos. Existe uma média de 7 processos por habitante no Brasil. Né? E as pessoas acham que exercer a cidadania é mover um processo. Né? Então, se eu tenho algum problema, eu vou mover um processo. No Japão é completamente diferente. No Japão, a pessoa tem orgulho de de não entrar com nenhum processo. Né? Então, é uma questão cultural também. Então, como isso vai ser trazido para uma razoabilidade, porque não é possível você contratar tantos juízes, tantos servidores, que o Estado não vai explodir. Você precisa reduzir. Como é que você reduz isso? Você vai colocar robôs? Você vai colocar filtros em cima de filtro de recurso? Isso pode acontecer? Pode. É o ideal? Não. Por quê? Vai haver muito erro em razão da máquina. Mas nós estamos diante de uma tensão, de uma sociedade que se autodescobriu como detentora de direitos, que tem o direito de reclamar, de que pode ir lá, mas nós não damos conta dessa quantidade de litígio que nós temos. Então, o que nós vemos da parte do Poder Judiciário existem os grandes litigantes, o Estado é o maior deles. O Estado que devia ser o menor de todos os litigantes, no Brasil é o maior do litigante. É o que mais impugna decisões do Supremo Tribunal Federal, que já estão sacramentadas. Ele continua em primeiro grau lá discutindo isso, porque ele quer atrasar os pagamentos. Né? Diga seja União, Estado, Município, qualquer grau é a mesma coisa. Então, está vendo hoje, eu tive com
o ministro da AGU, Messias, semana retrasada. Então, ele está implantando nova cultura, que é a cultura do acordo da transação, né? Inclusive, durante a pandemia, houve a transação tributária, Sim. que vocês, advogados, já devem saber muito bem. Então, a cultura da transação, ao meu ver, é o que vai fechar esse gap, né? Entre eu saber que eu tenho meu direito, um histórico difícil, e um poder judiciário que é importante, mas é limitado, né? Então, o mais importante hoje, nós fomentarmos a cultura da conciliação, para que possamos entender que não é só através de uma decisão judicial que eu vou chegar na justiça, né? Muitas vezes essa justiça demora, essa justiça não é a que a gente espera, é a justiça que o Poder Judiciário, como eu sou membro do Estado, quer entregar o melhor possível, mas infelizmente sabemos que não é sempre que acontece isso. Então, como sociedade, eu acredito que o melhor caminho é realmente a transação e a conciliação. A gente está falando um negócio aqui, né? Ele falou conciliação e transação. Eu, quando pego um caso que às vezes eu sei que é possível fazer um acordo, quantas vezes eu pego e ligo para o advogado, outro advogado, não, vamos para o judiciário, vamos discutir. E a chance de você encerrar um caso, fazer uma... eu tive um caso recentemente aqui, no escritório impactante, né? A gente teve uma decisão favorável, uma decisão que para o cliente era um retorno financeiro muito interessante. E aí, a outra parte fez os embargos de declaração. E a gente apresentou uma manifestação concordando com os embargos de declaração. A gente concorda. O cálculo que o parte está dizendo está correto. A correção monetária tem que ser nesse período. O juiz veio e disse, não conheço, se a pretensão é rediscutir a matéria, apele. E aí eu liguei para o advogado do outro lado e disse assim, olha, meu amigo, eu quero receber o dinheiro, você quer pagar, e a gente vai ficar discutindo aqui, eu posso também querer apelar para majorar meus danos morais. Vamos fazer um acordo aqui? Ele tá, me mande aí a petição, a gente faz um acordo. Às vezes ter essa cultura não só do judiciário que promover isso, mas de ter essa cultura entre advogados é indispensável. Não tem no seu trato diário, tanto como professor quanto político, como é que você vê essa parte de conciliação, né? É essencial, meu amigo Caio, meu amigo Rodrigo. Eu comecei a advogar para casos mais difíceis, sendo chamado para fazer acordos, cara. Os processos eram mais antigos, ninguém queria, até o próprio advogado estava desestimulado. Aí eu aceitava. Eu tinha tido muito treinamento, comunicação, muita cara de pau, porque o outro advogado tem raiva da outra parte, sabe? Que é até difícil, Rodrigo, você chegar lá. E eu ia. Resolvi muitos casos assim. Foi aí quando eu consegui aprender muito. Aí eu levei isso para a política, levei isso para a sala de aula, até o mercado, cara. Você buscar clientes que estejam com esses processos parados, você conseguir resolver, lucrar com honorário em cima disso, parcerias que você faz com a sua habilidade de penetrar nos problemas que não são jurídicos, são pessoais. A outra parte fala, eu peguei um caso de tratativa, que eram 10 anos do processo parado, ele sem conta bancária nem nada, por conta de um problema pessoal. Então, eu consagro essa posição para podermos ter, de fato, um Brasil melhor. A política do acordo. Rodrigo trouxe um dado interessante, 7 processos para cada habitante. E nós continuaremos litigiosos, tá? Viu, Caio? Nós continuaremos, porque cada dia que passa nós temos um mundo à parte. O mundo da internet, dos aplicativos, então tudo, qualquer errozinho, cara, processo, Rodrigo, qualquer processo. Não estou dizendo que é certo ou errado não, viu? Só estou dizendo que até mesmo as empresas, elas aprendem que é lucrativo não seguir certos protocolos legais e acabam preferindo cometer esses erros mesmo institucionais. Na propaganda de plataformas de viagem, veja que eles colocam, olha, a multa, você vai perder a passagem, está escrito já em diversas resoluções, PROCON e outros conselhos do consumidor, dizendo que isso é proibido, não pode, mas ele falou, eu prefiro pagar a multa no Ministério Público, prefiro pagar o processo do que seguir essa postura. Então, tanto do lado do cidadão como do lado das empresas, elas preferem, porque elas têm uma reserva, quer dizer, eu vou pagar. No Brasil, isso é levado muito em consideração, né? Quanto é que eu vou perder por processo? O custo-benefício. O custo-benefício. Quanto é que eu vou ganhar no todo. Isso é muito... Isso vai, por exemplo, desde uma empresa tributária, né? Que pensa, talvez eu passe aqui e vou ficar quantidade de anos sem pagar um tributo, porque eu vou fazer um efeito caixa, Isso. e depois me envia uma transação, um refis, e eu vou lá e vou conseguir pagar de modo parcelado. Isso faz parte do nosso sistema, né? Do jogo, sobretudo.
Quando eu ando em São Paulo, em Brasília, eu vejo essas conversas, Caio, olha assim, nós somos peças no tabuleiro de xadrez. Sim. Porque as grandes empresas que têm faturamentos maiores do que municípios, do que alguns estados, e sem duvidar alguns países, se você pegar o McDonald's, empresas com faturamentos imensos, tem PIBs que não acompanham esses faturamentos. Sim. Então, assim, o que pra gente é muito, eu gasto milhões de decisões judiciais por ano. Não, para mim é ótimo, é melhor eu fazer isso do que eu cumprir a regra e deixar de vender. Porque o propósito é vender. A TIM comete isso e sabe que isso é errado, prefere ser condenada, tenho certeza, nas entrelinhas da antessala, ninguém vai dizer isso verbalmente, senão vai responder na televisão, vai dizer o quê? Prefiro que me condene mesmo nisso, porque aí eu vendo em massa, os 5% que entra com processo, 1% dá azar porque faz uma petição mal, vocês aqui do Pode ou Não Pode vai fazer uma boa petição, faz uma petição ruim e uma petição sem provas. E aí já aproveitem, Caio, que a gente acha de jogar para o nosso convidado de honra, juiz federal, petição. Pode ser bem redigida, pode ser bem fundamentada, mas qual é o seu olhar de qualquer área? Petição sem provas anexas. Para você, o que é relevante? Como lidar com as provas? Porque a gente gosta de um brocardo até italiano, né? Que o que não está nos autos não existe, não é, cara? E aí? Adoro essas petições que eu vejo com um advogado que junta milhões de brocardos em latim. E aí, junta os brocardos em latim, junta tudo, mas junta o que, cara? As provas. Eu quero a sua visão, meu amigo, no pode ou não pode, dessa relevância, porque já vi gente triste, que eu vi acontecer o problema, Caio, no aeroporto, em um hospital, mas não soube juntar prova. E boas pessoas e juízes, como nós temos aqui, olha e fala, infelizmente aqui eu não posso fazer nada, porque se eu sentenciar, vai reformar, não tem nada. O que é que você vê de importante de prova, meu amigo? Olha, essa questão de prova, na teoria é muito fácil, né? Você teria que produzir tais provas para que você demonstrasse o seu direito. O ônus da prova é do autor, né? Mas na prática, nós percebemos que existem as provas diabólicas, ou seja, é uma prova que é impossível ser produzida, uma prova muito difícil de ser produzida, né? Existem áreas, principalmente na área de direito do consumidor e também na área previdenciária, que é muito difícil você ter aquela prova certinha, bonitinha, maravilhosa, do jeito que está na lei, né? Então, pegar uma área previdenciária, por exemplo. A pessoa tem que ter 15 anos de prova, ter de contrato de comodato lá de trás, com reconhecimento de firma de 15 anos atrás. Isso não vai acontecer. Isso não é de acordo com a nossa tradição brasileira, que as pessoas só vão fazer as coisas na última hora, né? Então, o que é que você vai precisar? Você tem que ter bom senso, né? De que, se você for muito duro, muita gente que tem o direito não vai conseguir ter. E outra coisa, existem fábricas de produção de provas falsas, né? Isso está cada vez mais comum. A litigância predatória está muito grande, né? E ele vai produzir a prova exatamente do jeito que você quer. Então, hoje em dia, não dá mais para você olhar para uma petição e dizer assim, essa prova aqui junta com A, com B e vai dar C. Não. Muitas vezes você precisa verificar se aquelas provas estão sendo copiadas em vários processos semelhantes, e aí entra a questão da inteligência artificial. Como nós não temos ela muito desenvolvida ainda na primeira instância, nós temos o quê? Os assessores que se comunicam, né, entre as subseções, ou então os relatores das turmas recursais, e nós conversamos sobre isso. Como é que está sendo essa questão de prova de comprovante de residência de Nubank? Tira do mesmo dia que a pessoa entra com o processo, não está estranho isso aqui? Olha, isso está acontecendo em vários processos semelhantes. A gente vai percebendo que existem indícios de fraude muito grande, né? E outra coisa, por exemplo, eu vi uma questão há um tempo atrás do chip, de fraude de chip. Pessoa com chip conseguia entrar na sua conta e pegava o dinheiro. É muito difícil, porque no final a pessoa faz a transação como se fosse você. Sim. Né? Então, é necessário ter um pouco de bom senso, Clemens, porque... E aí pode entrar um pouco de... Eu tenho que ouvir a pessoa. Eu vou ter que parar o processo agora para fazer essa audiência bem feita, que não foi bem feita lá atrás. A imediatidade da prova está cada vez mais importante. A imediatidade da audiência está cada vez mais importante, porque nós estamos num mundo que tem cada vez mais provas falsas sendo produzidas. Então, isso que nós estamos tendo aqui, olho no olho, pode parecer contraditório, mas está cada vez mais importante para o Poder Judiciário. Aí me veio uma pergunta muito interessante agora, né? E como essas audiências online
funcionam no meio disso tudo. Porque a gente sabe, né, que a audiência online existe um risco de, eventualmente, você ter uma fraude ali. A parte está ali e está sendo orientada por uma outra pessoa, devendo dizer o que deve ou não ser dito. Como é que você vê essa questão da audiência online? No direito trabalhista, aqui na minha área, mas nós temos colegas de direito trabalhista, não se admite muito. As próprias empresas, elas impugnam as audiências online, querem que a pessoa efetivamente vá para a audiência. Na verdade, na Justiça Federal nós fazemos audiência online. Só que o que é que estabelece o normativo do Conselho Nacional de Justiça? Que poucas vezes acaba sendo feito, mas está tudo ali no papel. Você tem que rodar a câmera para que mostre que a pessoa efetivamente está sozinha no lugar. Não apenas uma vez durante a audiência, mas de forma aleatória. Agora eu quero que rode a câmera, né? E tem que ser rodada imediatamente. Nunca me aconteceu. É. Mas é um negócio interessante. Mas tá no texto. Quando foi estabelecida a audiência online, estava lá dizendo que a audiência tem que rodar 360 graus no início e aleatoriamente em qualquer momento da audiência. Isso pode acontecer. De vez em quando a gente faz isso, nunca tive nenhum problema. Eu, pessoalmente, nunca tive nenhum problema. Na área previdenciária, que é a minha, quanto mais cheiro de asfalto, mais você percebe que a pessoa não é realmente rural. Então, quanto mais a pessoa fala bem, demonstra que está sendo orientada, esqueça, ela não é rural. A pessoa que tem um nível de rusticidade que o nosso segurado especial tem, você pode tentar orientar ele de toda forma, ele não vai ser orientado, ele não vai entender o que você está querendo colocar, ele vai se atrapalhar todo e vai acabar sendo pior para ele. Tá? Mas entre uma coisa e outra, justiça trabalhista e o segurado especial, existe uma grande área cinza. Né? Por exemplo, mas quando a pessoa fala a verdade, Caio, você percebe. Porque a feição dela, porque a injustiça é grande, ela foi pisada, ela sofreu, não tem como você orientar isso. Não tem como você passar para ela, é original. Finja que você está sendo injustiçado. Não dá. Quando a pessoa fala muito pausado, você pode ir acrescentando algum nível de dúvida. Né? Será que essa prova foi bem feita? Né? Será que isso realmente alcançou o objetivo? Quando a testemunha vai lá e não acrescenta nada, na verdade, aquela audiência online nem deveria ter acontecido. Né? Mas quando a pessoa traz uma convicção, a audiência online não atrapalha em nada para o direito da pessoa ser reconhecida. Né? E quando a pessoa também tem aquele cheiro de roça, também não atrapalha não. Entendi. Uma coisa que me veio, aproveitando, né? A gente está aqui hoje fazendo muito mais indagações, querendo tirar dúvidas do que participando. Mas como um juiz acha que é interessante um advogado despachar com ele? Olha, quando a petição não é suficiente. Sim. Né? Quando o papel não expressa o caso. Né? Muitas vezes a gente percebe que a pessoa vai porque ele prometeu para o cliente que iria, mas vai falar só o que realmente já está no papel. Ele, inclusive, lê a própria petição. Isso não tem necessidade. Mas em situações, por exemplo, de saúde, em situações de que a pessoa vai perder um semestre da faculdade, né, se não conseguir aquela tutela, quando as situações que existe uma premência, é justificado, né, que ela realmente vá despachar, demonstrar que existe uma pessoa por trás, existe uma vida por trás, um sofrimento, uma verdade grande por trás. Né? Então, por exemplo, na área tributária, dificilmente há necessidade de um despacho com o juiz, porque as provas estão todas nos autos, a justiça é pacífica, ou então, se for uma tese nova, bem, o juiz vai ter que se virar de qualquer jeito, mas não existe a emoção, não existe o elemento humano. Né? Então, assim, se você não for despachar com o juiz para demonstrar isso, não vá, porque ele tem muita coisa para fazer. Né? Ele tem muitas outras audiências, processos. Para você ler o que você já escreveu, você não precisa sair do seu escritório para isso. Mas se existe uma emoção, um sofrimento, uma injustiça, isso precisa ser passado. O juiz precisa ouvir. Então, é bom que seja feito. Ler a petição na hora de despachar é um negócio inimaginável, né? Para mim e para você. É complicado, meu amigo. É complicado, cara. Porque a gente desenha assim duas visões, né? Não tem jeito. Aqui está o nosso amigo Rodrigo,
trazer uma visão do judiciário e para a gente que está aqui na parte da advocacia. Acho complicado. Acho que a gente precisa desenhar realmente. A gente já está chegando no fim do podcast. Gostaríamos muito de agradecer novamente. E agora a gente vem numa sessão de perguntas pode ou não pode. Que é meio um bate-bola rápido, no qual a intenção é... E não precisa fundamentar não, tá? É só mesmo... É um negócio meio assim, pode ou não pode. Sentença nula, sem fundamentação. E justifica um pouquinho para dizer. Mas para Rodrigo, o que é que pode ou não pode no começo da carreira? Pode errar bastante. E o que não pode? Não pode desistir de tentar. E para Clemens? Não pode começar uma carreira sem um propósito. Tem que ter um propósito. Tem que ter um destino. Não vai chegar onde você sonha. Não pode, Caio. Não pode. Para você, Caio. E aí? O que não pode? Só que não pode agora. O que não pode é você não se esforçar. Eu acho que quem quer, sabe? Quem tá no começo da carreira tem que querer comer o pão que o diabo amassou. Desculpa a frase aqui. Não, faz sentido. Mas é você abdicar da sua diversão um pouco por algo que você queira. Olha o que é legal que Caio falou. Rapidinho, quando eu comecei a trabalhar na minha vida, eu fiz contabilidade e direito por um período, né? E trabalhava 8 horas. E pra mim, era essa a minha razão de existir. Então, pouco importava o resto. Eu queria me divertir, eu queria sair, eu queria ir pro bar. Eu não tinha muito dinheiro, mas eu queria. Mas eu sabia que a única coisa que poderia me dar o que eu queria era se eu trabalhasse. Então, a única coisa que para mim tinha convicção, e que tenho até hoje, mesmo depois de 9 anos de formado, é que eu ainda estou muito numa fase de começo e quero muito. E por querer muito, eu estou disposto a abrir mão de várias coisas. Interessante, Caio falou, só é complementar que é um triângulo. Nosso amigo Rodrigo falou. Você pode errar, mas deve tentar. Tente. Caio falou, se esforce. Por fim, tem um propósito. Não adianta empregar esforço, nem tentar sem um propósito. Quero ser o juiz federal, quero ser um advogado, quero ser um empresário. Então, para isso tudo aí, envolve conhecimento em ação. Senão, não funciona. Mas aproveitando, Caio, o que é que pode? Pode tentar de diversas formas. Tente tudo que você tiver na cabeça. Faça de tudo um pouco e esteja aberto para novas possibilidades. Acho que tá aberto para o que pode acontecer, porque às vezes os Clemens falam um negócio, né, que eu acho muito legal, que ele diz assim, tem uma pessoa que vira para você assim, eu tenho interesse em direito eleitoral, mas não sabe nem o que é, ou para onde vai. Isso, acha bonito, cara. Só para achar bonito. O nome é bonito, né? Bonito, não. E a televisão, entrevista agora, Sim. porque você tem demandas, vamos colocar assim, gente, instagramáveis, né, cara? Sim. Em 2 anos. Se não é com prefeitos e vereadores, é com deputados. Sim. Então você sempre acha bonito que na televisão, aquela fama de que é altamente lucrativo, lista e ilistamente que coloca, mas o Caio colocou algo fantástico, mas você nunca esteve no meio. Ou talvez você não deixe da oportunidade. De estar no meio. Eu já contei aqui, minha primeira oportunidade, o processo que possibilitou abrir meu escritório foi um inventário. Eu não tinha nenhuma condição, não tinha nada. Minha vizinha de baixo, que era uma pessoa muito amiga minha, me disse assim, eu tenho um inventário aqui para resolver, e esse inventário me rendeu meu apartamento. Então, às vezes você tem que estar aberto, você não começa a carreira. Vá para onde o vento soprar, velho. E onde tiver fruto. Exatamente. Eu gosto de uma outra passagem de Jesus, que ele olha para uma árvore e ele fala, tem que dar fruto. Por que eu falo isso, cara? Trago para meus amigos que estão nos acompanhando, com o Rodrigo, com o Caio. Caio deu fruto, Rodrigo deu fruto, nossos convidados deu fruto, estamos trabalhando para ter mais frutos. Se você investe de tempo, energia e dinheiro em uma carreira por muito tempo e não lhe dá fruto, algo está errado. Você precisa recomeçar. É isso aí. Ou mudar, às vezes, assim, daquela especialidade, daquele setor. Não seja guiado por cegos, porque um cego não pode guiar o outro. E a gente traz hoje uma discussão, né, cara? Na rede social é muito fácil pegar o celular e falar que acontece, que é isso. Mas tem que ver o que é que produz, o que é que dá sentido para a pessoa. Sim. Então as pessoas são assim hoje, são guiadas por cegos. Rodrigo, o que é que não pode fazer numa audiência? Olha lá, presta atenção, gente. Bem, eu acho que não pode ser grosseiro com ninguém, né? Eu acho que a audiência é um momento de ouvir, né? Tanto que o nome é isso, a audiência, o nome de ouvir. E muitas vezes a gente percebe que a litigiosidade fala mais alto, a vontade de calar o outro fala mais alto, a vontade de
colocar a sua verdade, que é uma versão dos fatos, como a verdade, de uma forma grosseira, de uma forma abrupta. Isso muitas vezes acaba indo contra a própria pessoa que assim procede, né? Então, a audiência é um momento é um momento lindo, um momento suave, é um momento de cada um tem sua hora para falar, né? Então, não pode nenhum tipo de grosseria na audiência. Por fim, né, qual o seu conselho fundamental para quem, e aí eu vou tirar um pouco do nosso público que é mais advogado, mas para quem está estudando para concurso, quem está ali querendo ingressar na carreira pública, qual o seu conselho para quem está querendo ir por esse caminho? Ampliando um pouquinho, meu amigo Rodrigo, e aproveitando a fala muito bem colocada de Caio, o mundo dos concursos é um mundo de milhares, de centenas de milhares de oportunidades. Então, pode ou não pode, vai dar agora aqui uma instrução para quem teve resultado, né, Caio? Aprovado, juiz federal, procurador federal, está aí muito bem qualificado, dando aulas. Não faz seu concurso não, viu? Continua estudando. 2 mestrados, cara. Então, assim, o Rodrigo vai dar um conselho para quem está aí disputando e sempre vendendo e consumindo aquelas ideias. Concurso está quase impossível, não está. Rodrigo é uma prova que é possível. É pai, muito bem casado, é feliz, tem seus filhos, dá atenção. Um filho empresário, né? Escritor de 11 anos. Escritor, empresário. Então, assim, é um pai presente. E você percebeu logo o orgulho quando ele contou essa dele. parte, né? Não, e isso chega a arrepio, ó. É uma alegria, porque é resultante de um bom pai, né? Claro, De uma boa família. Então, o Rodrigo está explicando. Existe aí, seu Rodrigo, um segredo de sua vida. Qual é o seu conselho para os milhares de sonhadores, quem sabe até milhões que assistem esse vídeo, que estão aí querendo disputar uma carreira, que o pode ou não pode, ele trabalha muito com carreira e com vida. E dentro desse segmento hoje, isso influencia milhões de carreiras no Brasil, Caio. Desde o cargo pequeno, lá no município, lá no norte da Bahia, até o cargo de juiz federal. Qual é o seu conselho? Olha, primeiro que essa pergunta é bem colocada, porque a emenda 95 de 2016 deixou de ter vigência, né, a partir do momento que houve a regulamentação da emenda 132, né, com a lei complementar 200 de outubro de 2023. Então, na verdade, descongelou os concursos, não tem nenhum ano, né? Os concursos, alguma parte já chegou, os editais já chegaram, né? Mas ainda vão vir muitos editais, né? A partir desse momento é que toda a área federal ela vai começar a se descongelar, vai ter de novo concurso para professor, de universidades federais, de institutos federais de ensino, né? Concursos para juiz, promotor, ou procurador da República, etc. Então, é uma pergunta muito bem colocada. Olha, para uma pessoa que quer estudar para concurso, o mais importante é a disciplina, né? Porque ela tem que ter equilíbrio, não basta só estudar, né? Eu falei aqui, eu estudei 14 horas por dia, mas eu estudei 14 horas por dia durante 2 meses, né? Durante aquele período que saiu o edital e era a primeira fase ia ser logo em seguida, então eu tinha que dar aquele gás máximo, porque eu tinha muito pouco tempo. Mas para uma pessoa que estuda para concurso por longo tempo, ela tem que ter equilíbrio na sua vida. Você tem que ter uma parte para os seus amigos, sim, óbvio que não vai ser muito grande, vai ser uma parte delimitada, uma parte para a sua família, uma parte para cuidar de si mesmo, através de exercício físico, e uma parte para rodar as matérias. Não dá para ser, vou estudar esse mês só direito civil, porque você vai esquecer completamente direito tributário. Você tem que ter uma divisão entre as matérias, de uma forma que você nunca esqueça completamente nenhuma, né? Que você nunca perca o fio da meada. Então, essa manhã eu vou estudar direito civil, à tarde eu vou estudar direito tributário, no outro dia eu vou estudar, de forma que você faça um calendário de estudos que seja, ao mesmo tempo, dentro da sua capacidade. Cada pessoa tem uma capacidade de estudo. Tem pessoas que têm que só estudando 1 hora por dia, mas tem uma capacidade de memorização altíssima. Tem pessoa que tem capacidade de memorização mais baixa, mas não cansa tanto, consegue estudar muito mais naquele mesmo dia. Então, o primeiro ponto é, conheça a si mesmo, né? Quem eu sou, como é que eu vou me colocar nessa jornada que vai me levar para o concurso público. Segundo, conheça o seu contexto, né? Poxa, eu quero estudar para concurso, mas minha família está precisando muitíssimo de dinheiro, vou precisar trabalhar. Bem, não dá para você passar 6 meses estudando para concurso, depois ter que largar tudo porque você agora está tendo questão. Então, busque o equilíbrio, busque saber onde você está vivendo, busque conhecer a si mesmo, para que você possa chegar no seu objetivo. Muitas vezes você não pode chegar, eu vou ser juiz federal em 1 ano. Talvez você tenha que passar em um concurso mais simples, comece a colocar dinheiro para dentro, estabiliza a sua família, né? Possa ajudar seus pais, e aí você vai galgando aos poucos,
né, com muita perseverança, muita persistência até onde você quer chegar. Né? Perfeito. Mas, para mim, o ponto principal é esse. Olha, conheça a si mesmo, não se frustre, não se decepcione com você mesmo tão rápido assim. Não é porque você não passou no primeiro concurso que você é péssimo, que você não vai passar, que você é uma porcaria. Né? Tenha misericórdia com você. Faça amigos ao longo da trajetória, porque esses amigos vão te ajudar nas horas difíceis que vão aparecer. Né? Então, estudar para concurso é vida, é uma parte da sua vida que está dedicada a uma finalidade, mas tem que ter todos os outros atributos também. Você não vai não é porque você está estudando para concurso que você vai esquecer a sua família, não é porque você está estudando para concurso que vai esquecer seus amigos, vai esquecer de cuidar de si mesmo, mas para mim a palavra principal é foco, que vai se dividir entre equilíbrio e disciplina. Eu, primeiro, vou agradecer, né, novamente pela brilhante conversa. Foi daquelas conversas assim que a gente passou por várias coisas. Eduardo e Mônica, história do direito, história do direito brasileiro, como você vai para o português. Muito obrigado, de verdade. Eu que agradeço. Espero que possa voltar uma outra vez, certo? E agora eu vou deixar aqui o Clemens encerrar, porque eu sei que ele falou tão bem do amigo dele que ele vai falar aqui com essa oratória maravilhosa dele. Gentileza. Alguma coisa a complementar. Gentileza, agradecer ao nosso amigo Rodrigo, ao nosso também anfitrião e amigo Caio, por construirmos um conhecimento que faz tanta diferença. Eu sempre digo que a verdade liberta, né? Nada mais do que a verdade do que a própria vida, nua e crua, que você nos apresentou, Rodrigo. E a nossa vontade é que sua jornada inspire ainda mais pessoas, como professor, como juiz federal, como jurista, que é, na prática, não só de nome que os colocam na internet, mas tem um nível acadêmico muito apurado, constante, atualização, que você inspire mais pessoas a terem uma vida extraordinária, uma carreira de sucesso, que o pode ou não pode sempre receba você, que vai ser uma honra. E a reflexão que eu faço sempre é, por mais difíceis que sejam os espinhos para plantar boa semente, a colheita sempre alegra o bom coração. E você é a expressão disso. Plantou sementes difíceis e nos apresenta uma colheita de muita sabedoria, não é, Caio? Com certeza. Então eu expresso aqui minha gratidão com o Caio, com muita honra recebê-lo aqui, e que o Pode ou Não Pode possa ter hoje impactado a sua vida, que você possa hoje entender que a inspiração de alguém que está exercendo um cargo de muita importância no setor público traz uma regra importante no setor privado, Caio, que é foco e equilíbrio. Caio trouxe no início, eu não sei se vocês perceberam, falando aquilo que todo mundo vende tudo, acaba não vendendo nada. Você não sabe o que a pessoa vende. Olha o foco, olha o equilíbrio. Então, transcendendo a ideia, juntando tudo hoje para uma carreira de fato de sucesso, o foco é essencial. O equilíbrio é essencial. Que você possa alcançar isso com base no que o Rodrigo, o Caio disse, e tenha mais um grande episódio. Agradecendo a paciência de todos, mandando um abraço. Rodrigo, mais uma vez, obrigado. Caio, obrigado. Eu que agradeço. Até breve, gente. Rodrigo, Obrigado, um abraço. tchau, tchau. Abraço, tchau, tchau.